Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje eu vou fazer uma exposição para vocês acerca da temática do racismo ambiental. Bom, o racismo ambiental, né, ele é um tema que surgiu no campo de debates e de estudos sobre justiça ambiental e teve suas primeiras manifestações a partir do movimento negro estadunidense. As populações negras, né, e os movimentos sociais, eles começaram a questionar a sujeição desigual ao ônus ambiental em certas comunidades étnicas dos Estados Unidos. E esses movimentos, né, eles partiram do pressuposto que a poluição ambiental mundial, ela não afeta as populações de forma igual. Então, com isso, eles começaram uma luta por justiça ambiental e direitos civis, né? Uma vez que essas sociedades americanas, elas se constituíram a partir da colonização de base escravista, né? E de processos decorrentes a esta. Então, nós devemos nos atentar para a influência desse processo histórico no caso do racismo ambiental, ao qual eles estavam submersos. Esse tema, né, do racismo ambiental, esse nome, ele foi cunhado pelo Dr. Benjamin Franklin, que era um líder afro-americano, né, de direitos civis, e ganhou força nos anos 80. E aqui no Brasil, somente no início do século 21. Bom, o conceito de racismo ambiental, né, ele diz respeito às injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas. E um dos primeiros casos de racismo ambiental foi da população negra de Warren County, na Carolina do Norte. Eles lutavam, né, contra a instalação de aterros de resíduos sólidos, resíduos tóxicos, né, de PCBs, em sua vizinhança, pois esse lixo tóxico ele estava atingindo diretamente a comunidade e essas populações eles se viam na necessidade de lutar por direito à equidade e igualdade ambiental, sendo que, né, outras regiões onde não habitavam populações negras e vulnerabilizadas, elas não passavam por essa realidade, né, não vivenciavam essa realidade. Portanto, nós podemos constatar historicamente que os sítios de alocação de lixo tóxico, aterros sanitários, bem como outros depósitos de material poluente ou indesejado, teriam sido impostos a populações com menores chances de resistir aos interesses dos agentes econômicos poluidores. Bom, para nós falarmos de racismo ambiental no contexto brasileiro, faz-se necessário nós fazermos uma contextualização histórica, né? Então, vamos voltar lá na época do colonialismo, né? Onde houve a extração dos recursos naturais existentes nas terras, né, do novo continente das Américas, e devemos nos atentar também para o controle sobre os territórios já ocupados por parte dos colonos, né? E com isso houve, né, um processo de violência contra os povos originários, sendo que grande maioria desses povos eles foram retirados de suas terras de origem, e nesse mesmo período houve, né, com as grandes navegações, a inserção dos povos africanos no território, através do tráfico negreiro, né? E isso, esse fator, ele levou os colonos a criar o primeiro processo de divisão do trabalho e dos corpos que viria a fazer do mundo ocidental, né? Havendo a transposição da mão de obra africana para as colônias americanas. E isso desenvolveu a noção de raça no nosso território, né? Justificando uma suposta inferioridade natural de certos indivíduos em relação a outros. Isso ocasionou um processo de desterritorialização e hierarquia social, né? Ou seja, a divisão racial do trabalho criou um sistema de relações institucionalizadas, onde, como se pode dizer, né, onde o grau de acesso a níveis de escolaridade, cargos públicos, moradia, saúde, educação, era privilégio de uma minoria da população, né? Era privilégio dos brancos, propriamente dita, e os negros e as demais etnias consideradas minorias étnicas presentes aqui nesse território, né, elas muitas das vezes foram vistas com certa invisibilidade e detentoras somente da força de trabalho e prestação de serviço. Bom,
Então, no final do século XX, foi quando se iniciaram as discussões sobre justiça ambiental e justiça social aqui no território brasileiro, né? E em 1988, com a Carta Magna, em seu artigo 225, dizia respeito sobre direito ao meio ambiente saudável a todos os cidadãos, e esta impunha ao poder público e a coletividade, né, a coletividade que eu falo é a sociedade civil de modo geral, a preservar esse ambiente, né? E ela ainda frisava que a distribuição injusta da poluição, submetendo de forma desigual em razão da raça, dentre outros elementos, tornaria-se uma forte violação a este contexto constitucional. E aí, nós temos um movimento de discurso ecológico empresarial, né? Onde muitas empresas, elas vêm com um discurso de neutralização da poluição ambiental e responsabilidade social das empresas. E aí, muitas dessas correntes, né, elas têm como foco os parâmetros técnicos científicos de aferição e neutralização da poluição ambiental. E eles utilizam desse posicionamento para absorver, né, muitas dessas críticas, né, do ponto de vista da justiça ambiental e dos danos que essas empresas causam em determinados territórios. Aqui, eu gostaria de trazer o exemplo, né, dos empreendimentos minerários e tantas outras indústrias que, quando elas se situam em determinados territórios, elas articulam, junto com a gestão municipal, formas de garantir saúde, educação, esporte, lazer, como uma forma de mascarar seus impactos negativos sobre esse espaço. Diante desse contexto, nós temos uma corrente de críticos, né, teóricos, movimentos sociais, que criticam esse discurso empresarial, né? A modernização ecológica, de acordo com esses críticos, é contrária aos ideais da justiça ambiental. Então, diante disso, esses teóricos, eles falam que esse discurso empresarial, essa modernização ecológica, ela compatibiliza com o crescimento econômico e procura assegurar a manutenção dos atuais modelos de acumulação e riqueza. Ou seja, de acordo com esses movimentos sociais, né, se existe de fato um discurso ambiental, né, dessas empresas, esse de modo algum pode se sobressair sobre o acúmulo de capital, que é o principal objetivo dessas empresas, né, das indústrias também. Bom, então nós podemos constatar, né, que no Brasil as relações de poder que impõem o racismo ambiental a negros e outras minorias étnicas estariam mascaradas, além de agravadas, pela profunda desigualdade social desenvolvida, bem como pelo racismo institucionalizado no Brasil, né? Então, nós podemos destacar que muitas periferias, áreas rurais e demais territórios vulnerabilizados, né, existentes no nosso território, eles estão muitas vezes expostos, né, a esses riscos químicos das indústrias, da mineração, da falta de saneamento básico e outros. E essas injustiças, né, sociais e ambientais no Brasil, a maioria das vezes são esquecidas ou até naturalizadas por nós, né, da sociedade civil e principalmente pelos agentes públicos, né, e por uma parcela, assim, da sociedade, né, da classe média alta, que não sofre com esse ônus. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, que nós não devemos, né, pensar o racismo ambiental somente relacionado às questões étnicas e raciais, pois esse abarca todas as injustiças, preconceitos e desigualdades que afligem populações e grupos vulneráveis, né? Então, nós podemos concluir que a carga dos danos ambientais se concentra em locais onde vivem populações vulneráveis, né? Com isso, nós temos corpos e territórios afetados pelas mazelas do Estado. E aí eu trago um questionamento, né? Como reverter esse contexto? Então, difusão da informação, né? Fomentar audiências públicas, de tal forma que as populações elas possam participar dessas audiências, narrar sua realidade e fortalecer os laços comunitários, né? Com mecanismos jurídicos, com a esfera pública, para que essas populações possam participar do processo decisório de instalação de empreendimentos, empresas, indústrias que causem danos no território.
integração dos diferentes movimentos sociais, porque hoje nós temos vários grupos, várias ONGs, vários diferentes movimentos em prol dessa temática, mas cada um segregado, né? Cada um no seu cantinho, e todos lutando por uma causa específica. Então, se houvesse, né, a integração desses grupos, talvez seria um engajamento maior para poder alcançar objetivos positivos voltados para essa realidade, né? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada.